Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Você pode abrir com a gente no livro de Lucas. Nós vamos ler uma parábola hoje. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. Vamos ler essa passagem bíblica. Parábola do rico e do Lázaro. É a parábola do rico e do Lázaro. Interessante que ela não é a parábola do rico e do pobre. Depois eu explico por que não é a parábola do rico e do pobre. Mas é a parábola do rico e do Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 diz assim: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, no versículo 23 diz: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24 diz: E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Porém disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum de dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Feche os seus olhos aí na sua casa. Esta é a palavra de Deus, e nós precisamos pregar ela, ainda que muito pouco se pregue sobre céu e inferno. Não se fala muito sobre inferno. Se você ligar a televisão hoje, você vai ver poucos falando sobre o inferno. Eu dei o título dessa mensagem, o inferno existe? Esse é o título da mensagem, é uma pergunta: o inferno existe? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós agradecemos aqui nessa noite pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. A oportunidade, tudo está suscetível, tudo está favorável para que a gente possa ouvir a Tua palavra. Tudo está favorável para que a gente possa pregar o Evangelho. Ainda que possa haver uma pandemia no mundo inteiro, nós estamos ainda no conforto do nosso lar, nós ainda temos a tecnologia, ainda que existe algo acontecendo na terra, tudo está favorável para ouvir a Tua palavra, porque nós paramos para ouvir algo importante, no momento importante, no momento em que o mundo inteiro está querendo ouvir algo de Deus. E hoje nós vamos pregar mais uma vez a Tua palavra.
que o Espírito Santo, a unção de Deus, a autoridade de Deus esteja sobre nós nessa noite, para que essa mensagem possa alcançar o seu objetivo, porque a tua palavra não volta vazia. Que haja muitos frutos depois dessa mensagem, muitas decisões depois dessa mensagem, porque ela é uma mensagem que foi Jesus que pregou ela. Que o Senhor nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como já adiantei aqui, isso já faz parte da mensagem também. Você anote, você pega uma caneta e anota. Se você assistir 20 cultos, anota, assista 20 cultos, 20 lives, 20, anote, quantos destes vão falar sobre o inferno? Quantos destes vão falar sobre se existe céu e inferno? Pouco se fala, sim, é verdade, mas aqui há um registro de Jesus, é uma revelação de Jesus. Se Jesus não deixasse isso para a gente refletir, como seria? Se não ficasse tão claro essa mensagem sobre céu e inferno, como seria? Ainda hoje as pessoas, infelizmente, usam até a própria Bíblia para pregar as suas crenças, usam a Bíblia e falam do amor, falam do louvor, falam do perdão, falam de Jesus. Ainda hoje, muitas religiões pegam a Bíblia Sagrada, estudam, mas elas não pregam a Bíblia 100%. Você vai ver, eu vou citar algumas religiões que para elas não tem inferno. O texto aqui fala do que é verdade, do que é mentira. O texto fala da livre escolha que eu e você temos, mas o texto também fala de consequências das escolhas. Aqui, esse texto poderia ser a história de qualquer um. Poderia ser a minha história, a sua história. Esse texto poderia ser contado do que você viveu, e um dia você morreu. Poderia ser a sua história, poderia também ser a minha história. Então a Bíblia fala aqui, o texto diz que a história de um homem, de dois homens, e a Bíblia está sempre mostrando duas histórias. A Bíblia está sempre mostrando e revelando dois caminhos: a porta larga, a porta estreita. E aqui mostra dois destinos. A história de Lázaro, um homem rico. A Bíblia diz ali no versículo 19 de Lucas 16, que ele se vestia com as melhores roupas. Ele era muito rico. A Bíblia relata, é uma parábola. Ele é uma parábola, mas é o que a gente vê, é o que mais a gente consegue perceber. E a Bíblia diz que ele tinha as roupas que ele quisesse, que de mais caro ele vestia. E ele poderia ter qualquer roupa, no inverno, no verão. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos as 4 estações bem definidas. No Brasil, esse clima tropical. A Bíblia diz que esse homem, ele não sofria com as intempéries. Mas também fala de um outro homem chamado Lázaro. E a Bíblia diz que o texto diz que esse Lázaro doente, vivia doente. A Bíblia diz aqui, Jesus relata que ele está à porta do rico, e desejava comer as migalhas que sobravam do rico. A Bíblia diz, não mostra em nenhum momento que ele comeu. A Bíblia diz que ele desejava, apenas desejava. A Bíblia diz que ele tinha feridas. Não há nenhuma menção aqui de que esse rico ajudou esse pobre.
Vai olhando, vai juntando isso. É uma parábola que Jesus contou. Jesus não conta uma parábola simples, não. Jesus conta uma parábola muito complexa. Quando Jesus fala de uma parábola, ele mexe em muitas coisas. Ele vai mexendo em muitos valores. É uma parábola de sabedoria. A parábola de Jesus é uma parábola de sabedoria. Então você vai juntando esses princípios, você vai juntando essas peças. Diz que ele desejava, não fala que em algum momento aquele rico ajudou ele tanto na alimentação, quanto disponibilizou para ele um médico ou um remédio, algo do tipo. A Bíblia diz que o remédio de Lázaro era um cão que ele lambia suas feridas. Eu não vou entrar nesse ponto, não vou detalhar isso, mas existem estudos que dizem que quando um cão lambe umas feridas, ele traz uma cicatrização. Esse era o remédio de Lázaro. Mas o rico vestia linho, tinha festa todos os dias, ele gozava de festa, quem sabe noitadas, quem sabe muito churrasco, muitos amigos. Só que existe um momento de convergência. Só que existe um momento em que um e outro vão se encontrar. A vida, ela vai chegar num ciclo igual a todos. Igual para o rico, igual para o pobre, igual para o humilde, igual para o orgulhoso. Depois de toda a ostentação da vida, vem a morte. Depois de toda a ostentação da vida, depois de todo o viver, vem a morte. E a morte vem para quem? A morte vem para ambos. Para ambos vem a morte. Esta parábola, ela é uma advertência para pessoas que você conhece hoje e elas estão longe de Deus. Pessoas que não têm tempo para Deus. Pessoas que estão ocupadas consigo mesmo e ainda não lhes caiu a ficha, não pararam para pensar. Porém, todo dia as pessoas morrem. Aqui está falando essa parábola de duas pessoas que morreram, de Lázaro, pobre, doente, faminto. A Bíblia diz que ele desejava comer as migalhas. Então era alguém que passava fome, alguém que era pobre. Mas a Bíblia aqui fala de duas pessoas que morreram. Todo dia, às vezes morrem famílias inteiras. Tem um pastor amigo nosso, questão de ética que não vou citar o nome dele, mas um dia num acidente morreu várias pessoas da família dele, várias pessoas, morreu irmão, morreu crianças, morreu várias pessoas de uma mesma família. Às vezes num acidente morrem 3, 4, 5 pessoas de uma mesma família. Aonde elas estarão agora? Este é o ponto dessa mensagem. Aonde as pessoas estarão? Será que um dia a gente vai encontrar essas pessoas com Jesus ou não? O dia de uma morte é um dia marcante para a família. A morte, ela não escolhe dia. Tem pessoas que morrem no Natal, tem pessoas que morrem no primeiro dia do ano. Então a morte para uma família que perde alguém no primeiro dia do ano, ele é um momento de tristeza. Ele é um momento de o Réveillon, que era aquela festa. Tem gente que morre no dia do aniversário de um filho. Aí o filho quer comemorar o aniversário no dia da morte do seu pai ou de uma mãe. Então a morte é sempre um dia marcante. O que Jesus está querendo dizer? Que tudo vai passar um dia, que a vida vai passar. Jesus adverte, fala que um homem, ele teve tudo. O homem teve todas as oportunidades, ele só não teve tempo para Deus. Só que ele fala também, olha a sabedoria da palavra de Jesus, olha a complexidade. Não é uma parábola simples de um rico e do pobre, que um vai para o céu e para o inferno. Calma, perceba que Jesus diz que esse pobre,
ele, apesar da sua pobreza, da sua doença, a Bíblia diz que ele vai para o céu. O mendigo, você não vê relato que o mendigo culpava a Deus, como as pessoas estão culpando a Deus pelo que está acontecendo agora. A Bíblia não diz que ele culpava a Deus, a Bíblia diz que ele não blasfemava contra Deus. A Bíblia não diz que esse mendigo doente, Lázaro, não diz que ele vivia em pecado. A Bíblia diz que ele morreu. Ele não morreu porque era pobre, e ele não foi para o céu porque era pobre. Ele não morreu, não foi para o inferno rico porque era rico. Tem pessoas que elas são pobres, mas também são orgulhosas. E tem pessoas pobres que também vão para o inferno. Tem pessoas ricas que são humildes. Tem pessoas ricas que são orgulhosas. Tem pessoas pobres que são humildes, que têm um coração humilde, que têm tempo para Deus. Tem pessoas ricas, e eu conheço, e elas também têm tempo para Deus. Elas também amam a Deus. E tem pessoas pobres que não querem saber de Deus. Então não é a pobreza que leva para o inferno uma pessoa, mas está dizendo aqui que apesar de sofrer tanto, ela foi para o céu. E o outro, apesar de ter recebido tudo de Deus, apesar de ter recebido tudo, qual é a tua riqueza hoje? Talvez a tua riqueza seja a tua saúde. Talvez você seja uma pessoa bem sucedida. Se você tem tempo para Deus, você ama as coisas de Deus, você se preocupa com Deus, parabéns para você. Mas se você não tem tempo para Deus, cuidado. Cuidado, porque esse é um alerta de Jesus. Cuidado com as pessoas que não têm tempo para Deus. Nós precisamos entender, queridos, o que será que vai além dessa advertência. O que Jesus está mostrando além desse caso? Está mostrando, revelando, é uma revelação. O inferno existe. Eu dei o título dessa mensagem: será que o inferno existe? Nós precisamos saber o que as religiões estão ensinando. Os espíritas dizem que não tem inferno, então eles não temem o inferno, porque vão temer algo que não existe. O muçulmano também não acredita em inferno. O adventista, ele ensina que morreu e acabou. O testemunha de Jeová, para ele, não tem inferno. O mórmon diz: morreu, acabou. O católico diz que se morrer tem o purgatório. Aí a turma daqui, com missas e indulgências, salva você lá em cima. Mas Jesus disse que há dois caminhos, e ele se chama céu e inferno. Nos Estados Unidos, há um tempo atrás, teve uma pesquisa que pesquisou os crentes. Essa pesquisa revelou que 60% dos crentes não acreditam no inferno. Eles não têm um tempo para pensar em inferno. Estão meio ocupados, talvez, com seus ministérios, chamados ministérios. Qual é a consequência disso? O que acontece se você não acredita no inferno? O que acontece que não tem inferno? Por que o inferno quer que você não acredite que ele exista? Porque se não tem inferno, você continua pecando. Se não tem inferno, você continua vivendo a sua vida aqui. Se não tem inferno, você continua sujo, porque o pecado é sujeira. Se não tem inferno, você continua do seu jeito, na sua sujeira. E as suas vestes nunca serão limpas, porque você não vê a consequência do inferno. Se não tem inferno, então você brinca com as coisas corretas, você brinca com as coisas sérias. Se você não tem inferno, você brinca com Deus. Você pode brincar com a Bíblia, com o altar. Se não tem inferno, um dia você resolve fazer algo, você diz no seu coração: um dia eu resolvo isso. Mas você mesmo está enganando a você mesmo. Você nunca vai resolver isso, porque para resolver algumas coisas na sua vida, você vai precisar quebrar o seu orgulho, vai precisar abraçar alguém de novo, para perdoar alguém de novo.
para dizer para a pessoa que você errou, vai precisar quebrar o seu orgulho. Então, se não tem inferno, a gente não fala mais de amor no meio das famílias. Se não tem inferno, as famílias brigam e está tudo certo, porque não tem inferno. Se não tem inferno, as pessoas, elas brigam com todo mundo. Ele é crente há muitos anos, mas ele briga no trabalho, ele briga na igreja, ele briga na rua, ele briga com a família. Ele é uma pessoa quase que insuportável, uma pessoa de poucos amigos, ele é orgulhoso. Se não tem inferno, a vida a gente vai levando as coisas de qualquer jeito. Às vezes você e eu não lembramos ou não nos damos conta que nós temos uma posição diante de Deus. Mas se não tem inferno, que posição? O que importa a posição? Importa o que eu quero fazer. Eu gosto muito, fico observando, aliás, quando as pessoas falam de ministério, como se ministério fosse uma alegria. Às vezes o ministério é ameaçado, e quando a pessoa diz que tem um ministério, ela é ameaçada por esse ministério, ela vai desistir, porque para ela ministério é alegria, satisfação, quando na verdade ministério é renúncia. Ministério é preço que você paga. Então, se você veio para um ministério achando que é festa, você não vai aguentar mesmo. Agora, se você vem entendendo que é um preço que você paga, você não vai fugir, você vai crescer. A Bíblia diz então, fala aqui sobre o céu e sobre o inferno. Nós precisamos dar um bom testemunho, porque a gente não acredita em céu, porque o crente não acredita em céu. Às vezes até no velório, no enterro, ele dá um mau testemunho. Você já viu um enterro de um crente de verdade, de uma família crente? Nem parece que é enterro, parece que é uma festa, porque entendemos que nós somos peregrinos nessa terra. Quando uma pessoa, um homem de Deus morre, um pastor, ainda que a gente não deseja que ninguém morra, mas quando um homem de Deus que serviu a Deus aqui com dedicação morre, a gente fica tranquilo, ele cumpriu a parte dele, deixou um testemunho de fé, nos inspirou, e acaba nos deixando com maior responsabilidade ainda, porque agora a oração dele se calou. Minha mãe era uma mulher de oração, só que a voz dela se calou. Agora não tem mais a oração dela. Agora nós temos que orar pelos nossos filhos, nós buscarmos a Deus. É uma voz que se calou. A Bíblia fala sobre o céu, sim, Jesus deixou esse alerta aqui. O céu é um lugar de paz, de alegria. O céu é um lugar de pessoas que foram perdoadas. O céu é um lugar de vida, é um lugar de fartura. O céu é um lugar de louvores, de cânticos. O céu é um lugar da presença de Deus. A Bíblia diz: eu estou à espera de um grande culto. E nesse grande culto, quem vai servir a ceia vai ser o próprio Jesus. Nós, igreja de Cristo, estamos à espera desse grande culto, onde o pregador vai ser Jesus, onde ele vai servir. Foi o que ele veio para fazer. Jesus veio para servir. Que cristianismo é esse seu, que você só quer ser servido? Que cristianismo é esse seu, que no final das contas é você que ganha? Que cristianismo é esse seu, que você se vale da semente dos outros e você não semeia nada na vida de ninguém? Que cristianismo é esse seu, que você pode fazer o que quer e você pula as páginas da Bíblia? A Bíblia não é um buffet que você escolhe o que você vai comer. A Bíblia não é um restaurante que você chega lá e diz: isso eu quero, isso eu não quero. Não, a Bíblia ela é inteira, você crê nela inteira. E aqui Jesus está dizendo: existe céu e existe o inferno. O inferno é um lugar terrível, um lugar de mau cheiro,
um lugar de bandidos, de fogo ardente, de enxofre. A Bíblia diz que o fogo lá não se apaga e o bicho não morre. É a Bíblia que diz isso. Você não quer ouvir falar sobre isso? Talvez você queria hoje ouvir sobre a cura, uma palavra profética. Talvez você queria uma palavra profética. Talvez você queria algo para levantar, sair você da sua tristeza. Deus está nos dando uma oportunidade hoje, como nunca, de nos arrependermos e de nós aproveitar melhor o nosso tempo aqui na terra. Então o inferno existe, é um lugar terrível, é um lugar que, pelo que a gente vê aqui, pelo menos por um momento, eu não sei, foi Jesus que falou essa parábola, não sei, mas por um momento dá para ter um acesso do inferno para o céu. Em algum momento, quem está no inferno vai ver quem está no céu. Você já foi naqueles lugares que tem casas, palacetes, ao lado tem uma favela, ao lado tem umas casas mais humildes. Eu sei o que é uma casa humilde. Eu morei numa casa humilde. Eu sei o que é uma casa em que o vento entra pelas frestas, por baixo, por cima, pelo lado. A Bíblia diz que o inferno, pelo menos por um momento, não sei quanto tempo, mas fala que lá do inferno, aquele rico faz uma oração. Então quer dizer que no inferno as pessoas vão orar. A coisa mais terrível é você lá no inferno lembrar de uma canção que você cantava na igreja e ela não tem sentido mais. Ela não tem mais sentido. É um lugar onde os seus amigos que você deveria ter evangelizado, porque você foi para o céu, talvez você não evangelizou, você não falou, você não alertou seus amigos, você não alertou os seus parentes a respeito do inferno, e eles vão ver de lá. Quem sabe lá eles vão falar palavrões de lá, porque lá é um lugar de palavrão, lá é um lugar de ódio. O que o homem pode fazer aqui na terra, o que o homem mais terrível aqui na terra pode fazer, no inferno é um lugar pior. Eu sei que não é uma mensagem que você queria ouvir, mas Jesus pregou essa mensagem, Jesus deixou esse alerta, para que a gente tenha um equilíbrio. O evangelho, ele só é evangelho se ele tem um equilíbrio. Então, lá do inferno, quem sabe um professor seu, quem sabe um amigo, você não testemunhou de Jesus, você teve a oportunidade e não testemunhou de Jesus. Essa semana eu fiz uma videoconferência com a vice-direção da escola aonde a minha filha estuda. Eu fui nomeado meio que, sei lá, eu fiquei como representante das 3 7ª séries, fui porta-voz de 3 turmas, não sei porquê. Meu filho estudou nessa escola há 10 anos, minha filha está lá há muitos anos, já conhecemos essa escola há muitos anos, é uma escola de alto nível, essa escola tem mais de 180 anos, quantos pais ali, empresários, coaches, médicos, quantos poderiam ser porta-voz ali? E eu nunca quis ser pai representante. E essa semana a coisa foi para um jeito, escolhemos 3 pessoas para representar. Dessas 3 pessoas acabou que ficou uma só e ficou eu. E fui conversar com a escola, a gente já é conhecido na escola há muitos anos. E antes de conversar com a coordenadora pedagógica e com a vice-diretora, eu disse para elas assim: vocês me permitem fazer uma oração aqui no nome de Jesus? Claro. E antes da nossa reunião, ficamos ali 1 hora conversando sobre questões administrativas e pedagógicas do futuro da escola, dos nossos filhos. E
eu falei de Jesus, eu testemunhei de Jesus antes de conversarmos, aproveitei aquele momento ali. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe colocado? Você tem aproveitado? Talvez, queridos, talvez algum teólogo que você vai para a internet vai dizer que não existe inferno. Talvez alguém vai afirmar com muita sabedoria, com muita contundência. Talvez você vai para a internet, porque eu citei aqui algumas religiões, poderia citar outras. Tem uma hora que você tem que sair de cima do muro. Tem uma hora que você tem que conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém vai me condenar, ninguém vai me acusar de ter escondido a verdade. Talvez alguns desses teólogos vão dar um show de teologia, e que eu não consigo nem argumentar, para dizer no final que não existe inferno. Eu pergunto para você, você que decide em quem acreditar. Você vai acreditar nos teólogos, ou você vai acreditar em Jesus? Faça a sua escolha. Jesus disse que o mendigo, ele foi para o seio de Abraão, e o seio de Abraão tipifica Deus. E a Bíblia diz que o rico foi para o inferno. No versículo 23 de Lucas 16 diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A Bíblia diz que o rico olhou para cima. Tem gente que nunca olha para cima, ele sempre acha que ele é o maior de todos. Tem gente que nunca viu autoridade nenhuma. Tem gente que não respeita a autoridade. Tem gente que não respeita os seus colíderes, muito menos quem está acima dele. Se não respeita quem está acima dele, muito mais os seus colíderes. A Bíblia diz que esse homem agora, ele está no inferno. Ele faz uma oração. Um outro pregador, um outro pastor pregou essa mesma mensagem. Ele disse assim, ele deu o título dessa mensagem como a oração do inferno. O título da mensagem que ele deu foi a oração do inferno. Essa mesma mensagem. Então agora ele olha para cima. Ele tem que olhar para cima, porque ele estava no tormento, ele clamou. Foi preciso ele morrer para reconhecer que havia alguém acima dele. A Bíblia diz, diante da morte, Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não está falando de uma ressurreição, porque Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro, na verdade, né? Jesus ressuscitou, mas Lázaro, Jesus chamou e deu a vida para ele, e ele voltou, mas ele morreu de novo. Jesus não ia ficar ressuscitando Lázaro toda hora. Ele morreu, foi uma bênção de Deus, foi para um propósito, foi para um propósito maravilhoso. Mas a palavra de Deus diz o quê? Aqui a palavra diz que esse homem, agora, ele olha para cima. As pessoas não pensam às vezes, não olham para as autoridades, mas esse homem reconhece que lá no alto tem algo. Que oração é essa? No inferno tem oração, tem um clamor. O clamor é um grito, é uma humilhação, quando a pessoa clama por alguém. Por isso a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Por isso que a Bíblia diz: clama e responder-te-ei. Tem coisas que é só com clamor, meus irmãos. Igreja, acorda. Tem coisas que é com clamor. Então você está esperando a oração do pastor. Você sabe que o pastor vem para a igreja orar, então no final vai resolver. E o seu clamor? Cadê o seu clamor? Cadê a sua oração na madrugada? Cadê a sua conexão? Então tem o ministério de intercessão da igreja. Então eles estão orando, no final vai dar certo. E a responsabilidade vai sendo sempre dos outros. Versículo 24 diz: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro, que molhe a ponta do dedo apenas, e refresque a minha língua,
Por quê? Porque eu estou atormentado. Ele não pediu um copo d'água, ele não pediu uma cerveja. Quem sabe passou a vida toda tomando o que ele gostaria de tomar. Agora ele pede só que molhe a ponta do dedo, do calor do inferno. Então a Bíblia diz que esse homem clamou do inferno, ele orou do inferno, ele clamou, ele chamou Deus de Pai. Incrível como as pessoas chamam Deus de Pai. Incrível como as pessoas procuram a igreja, nunca procuraram a igreja, nunca procuraram Deus, nunca chamaram Deus de Pai, agora chama Deus de Pai. Incrível quando na hora do aperto lembra da igreja, lembra de Jesus, lembra do pastor. Não deixe para procurar a igreja, não deixe para procurar Deus quando for tarde demais. Existe uma frase que diz assim: antes tarde do que nunca. Mas eu conheço uma outra frase que diz: antes nunca do que tarde. Porque dependendo da hora que você vai agir, já é tarde demais. Então não faz, porque quando você fazer pode ser tarde demais. Então agora esse homem, ele chama Deus de Pai. Parece que essa oração de pai é a oração de Lázaro. Lázaro que era filho. Então pediu que Lázaro molhasse. Talvez você está jogando a sua salvação fora, por causa das suas festas, por causa da sua falta de atenção. Talvez você, por achar que ser cristão é viver bem aqui na terra. Talvez você está jogando a sua salvação fora, não está olhando qual é o mistério da cruz, não está olhando o que é o evangelho de fato. Não é como já falamos aqui, ministério não é sucesso, ministério é renúncia. Renúncia 24 horas por dia. Não é um prêmio que você recebe, não é um plano de carreira que tem dentro das igrejas. Não existe plano de carreira. Se tem um plano de carreira, o final dele que você recebe é a cruz, para que você morra para as suas vontades. Então, às vezes as pessoas acham que nada vai mudar, mas as coisas mudaram. Às vezes as pessoas lidam com de qualquer jeito, parece que ninguém está vendo. Você vai numa festa de cristão, por exemplo, você vai num casamento cristão, tem roupas que não é de crente. Você vai numa festa, tem músicas que não é de crente. Talvez essa mensagem seja muito dura para você nesse momento, mas no inferno não vai ter mais mensagens, no inferno não vai ter mais orações. E eu acredito sim num povo que é louco por Jesus. Eu acredito sim num povo que de verdade é louco por Jesus, mas não da boca para fora, não que anda com as camisetas Jesus Freak, não. Aquele povo que adora Jesus em espírito e em verdade, aquele que honra Jesus, aquele que entendeu agora. Tem gente que ainda não entendeu que a casa não é essa casa templo aqui, a casa que Deus quer morar você é a casa que Deus quer morar. A casa de Deus não são os lugares agora estão dando ecos. Existe um eco aqui dentro, porque isso aqui está vazio, só tem equipamento, cadeiras vazias. Tem gente que não entendeu ainda que a casa que Deus quer morar é você. A gente equaliza tudo no templo, a gente cuida com excelência do templo, a gente coloca uma luz, a gente cuida da entrada, da recepção do templo. Se chamar você para limpar a igreja, você vem correndo, mas a sua vida tem que limpar e você não limpa. Se chamar você para organizar a igreja, você organiza, mas a sua vida, a sua casa está desorganizada. A casa que Deus quer morar e organizar, e ter excelência, e ter as melhores cores, o melhor dessa terra, o melhor da tecnologia, é você, é a sua casa, vestida de santidade, mas vestida de amor também, não vestida daquela santidade que acusa os outros, de santidade, de amor, vestida de fé, mas vestida também de humildade, vestida de poder. Sim, a igreja tem que ter o poder de Deus, mas não sem amor e sem humildade.
O amor está acima de tudo. É uma igreja que prega o evangelho. Mas você prega, mas você não perdoa. Então você prega e não vive. A palavra de Deus diz aqui que Jesus deixa uma advertência. Ninguém fala mais. Cada um vai com a roupa que quer, cada um bota a música. É o meu casamento, é a minha festa, é o meu 15 anos. Tem 15 anos que o namorado da menina briga a socos com o pai da menina na festa de 15 anos. O que é isso? Você acha que a porta larga, tem gente que está confundindo a porta. E tudo pode, porque é graça. É graça, queridos, é graça. É amor, mas é responsabilidade. É amor, sim, mas é santidade. Abraão, disse ele. Então Abraão disse para o rico, chamou ele de filho. Olha só, vejam só. Aquele rico chama Abraão de pai. Então Abraão, que tipifica Deus, chama ele de filho e diz para ele, se você olhar na Bíblia, diz: filho, lembra que você não teve tempo para mim? Lembra que você foi tão rico, tão próspero, mas você não teve tempo para mim? Veja quantas bênçãos materiais eu te dei, Deus te deu, mas você me substituiu. E você não lembrou de Lázaro? Você lembra de Lázaro? Ele sabia o nome de Lázaro. Você já viu que ironia? Ele sabia o nome de Lázaro. Ele sabia, mas a vida toda ele fez de conta que não sabia. Mas ele sabia até o nome do mendigo. Mande que Lázaro. No versículo 25 de Lucas 16 diz assim: disse porém a Abraão, tipificando Deus: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado. E além disso, no versículo 26 diz assim, ó: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Existe um abismo. Quando Jesus diz que existe um abismo entre céu e inferno, Ele está derrubando aqui, só nessa palavra aqui, todas as seitas, todas as filosofias, todas as heresias que não acreditam que há inferno. Você não precisa ficar bravo comigo, você fica bravo com Jesus, porque isso aqui foi o relato de Jesus, recomendações de Jesus, um alerta de Jesus. Jesus que disse que há um abismo entre céu e inferno, de sorte que quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Versículo 27, ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, chamando Abraão de pai mais uma vez, que os mande. Ele disse: não, Lázaro não vem molhar, isso aqui é um lugar terrível, mande que alguém venha para cá. Não pode, Lázaro não pode, ninguém pode ir daqui para... Jesus disse: ninguém vai do céu para o inferno, do inferno para o céu, ninguém pode socorrer ninguém. Então ele, vendo que isso era impossível, ele faz mais um apelo terrível, diz: esse lugar é terrível. Então ele diz aqui: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Quer dizer então que nesse mundo a gente faz o que quer, a gente engana, a gente mente, a gente rouba, só que a Deus a gente não pode enganar. As pessoas estão brincando com Deus, elas estão no mundo, estão na igreja, estão no mundo, elas pregam uma coisa no altar, mas fora do altar elas pregam outra, elas cantam uma coisa no altar, mas na vida delas elas vivem outra coisa. Elas ajudam,
Elas não entenderam que Deus colocou elas numa posição. Estão envolvidas, Deus colocou elas numa posição de destaque. Deus deu uma empresa para elas, um negócio para elas, um dom para elas. Deus deu um dom para elas. E ao invés disso, elas estão envolvidas com adultério. E ao invés disso, estão envolvidas com fornicação, com prostituição. Ao invés disso, estão ocupadas com as suas mágoas, com o seu orgulho. Ao invés disso, elas estão ocupadas com os seus interesses pessoais. E Deus deu algo para ela, precioso para ela fazer. E ela se perdeu na caminhada. Sabe que no inferno é o único lugar que não vai ter ateu. Todos lá vão acreditar em Deus, sem dúvida. Lá é o lugar que todos vão acreditar em Deus. Versículo 28 diz assim: pois tenho, lembra que no versículo 27 diz: rogo pois, ó Pai, que mandes alguém lá na casa de meu pai. No versículo 28 diz assim: pois eu tenho 5 irmãos, 5, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E o que Deus responde ali? Não tem como mandar alguém para lá. Ninguém vai para lá. Ninguém vai para lá, porque se eles não ouvem a Moisés, os profetas, vão ouvir alguém que estava morto e vai voltar? Eles vão ouvir alguém que morreu? Aí é que não vão acreditar mesmo. Então, Jesus, ele conta comigo e contigo. Jesus conta comigo e contigo. Ele tem você e tem a ele. Diz assim, eles têm Moisés, eles têm os profetas lá, eles que ouçam os profetas lá, eles têm os pastores deles lá, eles que ouçam os pastores deles, eles que têm os evangelistas, têm os teus familiares lá, eles que ouçam. Então Jesus está dizendo o seguinte: ei, as pessoas aqui, o que elas têm? Elas têm a mim e a você. Eles têm Moisés, Jesus disse, os seus profetas. Não, Jesus disse: ei, eles têm já os pastores deles. O rico disse que tinha 5 irmãos. 5 irmãos pode representar os 5 continentes que precisam ouvir falar de Jesus. O mundo precisa conhecer Jesus. Aonde você estiver, você precisa falar do amor de Deus. Você precisa falar que existe 2 reinos. Jesus estava na cruz do lado de 2 reinos. Jesus estava na cruz do lado de uma pessoa miserável e outra pessoa miserável na cruz. Jesus estava na cruz no meio de 2 mundos, 2 mundos revoltados contra Deus. Jesus estava ali no meio, 2 pessoas buscando justificativas para os seus próprios pecados, 2 ladrões. De repente um deles olha para o outro, um deles diz assim: se tu és o Cristo, te salva aí, depois dá um jeito em nós, faz a mão para nós aí, tu és Deus mesmo, te ajuda aí, depois dá uma força para nós. Como se Jesus fosse um bandido que nem ele, tipo assim, dá um jeito aí, dá o teu jeito, depois alivia para nós, zombando de Deus. Mas o outro ladrão, representando um outro mundo, existe 2 mundos aqui na terra. Existe um que pode participar com Jesus, ele pode acontecer o que for na terra, ele não vai se dobrar para Jesus. Existem pessoas que não vão se dobrar para Jesus. Existem pessoas que na hora que mais precisam de Jesus, eles vão perseguir Jesus. Existem pessoas que na hora mais difícil, como agora, eles vão perseguir a igreja, eles querem que feche a igreja. Existem pessoas que nunca vão se converter. Mas existe um outro mundo que olha e diz para o outro: ei, nós somos pecadores, esse homem não fez nada. Nós é que somos pecadores, esse homem não fez nada. Então o outro ladrão é um sujo falando de um outro sujo, um mundo falando para o outro mundo. Jesus diz, um dos mundos, só que um dos mundos diz para Jesus assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
O mundo que se arrepende, ele tem o favor de Deus. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno. Não é o Espírito Santo, não é Jesus, nem Deus e nem o Espírito Santo que manda as pessoas para o inferno. A resposta mais triste dessa oração, a oração, nós podemos dar outro título para essa mensagem, a oração que Jesus não responde. Você pode orar 24 horas, a oração que Jesus não responde, ele diz: eu não posso atender. Jesus não podia atender aquela oração. Se a gente não tiver temor e medo, seremos inconsequentes a vida toda. Você sabe o que é temor? É o amor a Deus. Você sabe o que é medo? Pastor, você falou medo, tem certeza? Sim, porque o medo produz respeito. É bom que você tenha medo de lugares perigosos, porque o medo vai produzir respeito em você e na gente. Então, se não tivermos temor a Deus e medo, seremos inconsequentes a vida toda. A vida toda a gente vai fazer o que for preciso para a gente se dar bem no final. A vida toda a gente brinca com a fé, a vida toda a gente brinca com o pecado, a vida toda a gente continua sendo desonesto, a vida toda a gente não enfrenta os nossos medos. Tem grandes pastores, grandes líderes, pessoas com talento, com dom que Deus deu para eles, só que eles enterraram esse talento, porque eles têm medo de enfrentar os seus medos, de enfrentar os seus monstros. Não pede ajuda pastoral, não pede ajuda para ninguém. Tomara que você nunca faça essa oração do inferno, porque daí será tarde demais. Eu espero que hoje você fale mais de Jesus, aonde você for, fale de Jesus, semeie a palavra, semeie livros, doe livros para as pessoas, semeie, seja um apacentador, ajude, seja uma pessoa de palavras positivas, palavras de fé, palavras que acreditam, se mova pela fé. Agora Deus pode nos ouvir. Agora a gente pode chamar Deus de Pai. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo um convite para você, que realmente você entenda que a sua vida, a sua casa, é a casa que Deus quer morar, é a casa que Deus quer organizar. Você que acha que talvez a igreja, tudo que a igreja faz, ela é censurada, tudo que a igreja faz, ela é criticada, porque as pessoas não têm o amor que a igreja tem, não tem o cuidado, a responsabilidade que as igrejas têm. Tem gente que acha que quando a gente vende um livro ali, que é R$10, acha que a gente está vendendo por causa de dinheiro. Não, meus queridos, nós estamos vendendo, a gente dá para semear a palavra, para aproximar alguém de Deus. O dinheiro, quem tem bastante, gasta bastante, quem tem pouco, gasta pouco. Se você tem muito, você gasta muito, se você tem pouco, você gasta pouco. Dinheiro cada um administra como tem, assim é o dinheiro. Mas se você precisa de prosperidade, Deus vai te dar. Se você se há uma necessidade de prosperidade na sua vida, Deus vai dar para você. Só que busque Ele antes de tudo, busque Deus em primeiro lugar. Precisamos ser advertidos a respeito do inferno, a respeito da nossa passagem, a respeito que um dia todos nós vamos ter esse encontro com